E aí, como é que estamos? Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender da organização de vocês aí para assistirem a aula e cumprir com o material do dia. Então, pessoal, vejam só. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Edson. Estou com algumas turmas de artes, né? E eu tenho uma turma pela manhã, à tarde e o EJA à noite. Turma esta que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, visto que a pandemia ela nos impossibilitou, quando veio organizar o calendário do EJA direitinho, disponibilizar o horário e a carga horária, já estava na situação que nos encontramos. É um prazer a gente se rever, embora distante, através da rede social, né? Mas vamos ter fé em Deus que em breve estaremos juntos no nosso dia a dia, naquele contato muito mais próximo, que é o natural de se ter entre professores e alunos. Então, gente, o material da aula de hoje é sobre a arte urbana. Quem é que poderia me dizer o que é uma arte urbana? Se a gente for pensar direitinho, é algo muito fácil de dar exemplos, não é? Aquelas pessoas que se apresentam nas ruas, não é? Aqueles homens que ficam tocando viola, repente, aquelas estátuas vivas, aqueles palhaços de trânsito, né? Todos esses são exemplos da arte urbana, a arte de rua, que foi denominada street art no inglês, né, nos Estados Unidos, e é aquela arte que ela está mais próxima da grande massa social. Não é? Não, ela não se limita a um espaço físico, ela não precisa desse espaço físico, ela não tem relação institucional, ela não tem relação empresarial e muito menos tem relação com o que a gente chama de vandalismo. Não é? A arte urbana ou a arte de rua, ela não é um vandalismo, mas sim a expressão artística mais próxima da grande massa. Né? Ela inclui, ela não exclui, uma vez que a arte tida tradicional, né, que tem aqueles locais determinados para que ocorra, como o teatro, o cinema, o concerto, né, são formas de termos a presença da arte, mas que para a grande maioria ela não é acessível, visto a sua demanda econômica, o custo, o gasto. Não é todo ingresso a um evento cultural desse tipo, num teatro, num concerto, que vai ser barato. E aí a street art vem nos revelar que a arte ela pode acontecer em qualquer lugar, para qualquer nível econômico. Isso é muito importante, não é? E há tempos atrás era uma modalidade que ela era muito discriminada, não pela sua essência, né? Mas pelo conjunto que estava favorecendo o seu acontecimento. Mas, como a gente mesmo diz, trata-se de um preconceito, não é? Conceituar algo sem conhecê-lo. Então, como o professor explicou, ela não tem relação com uma instituição, com uma empresa, ela não é paga diretamente por algum ente, não é? Dessa natureza. E a street art, ela abrange uma modalidade enorme, várias modalidades de arte. Ela não está fixa a um determinado tipo de expressão artística.
Então ela vai compreender do teatro, a música, a expressão corporal, a arte circense. Então, todas essas modalidades, elas podem sim e são abraçadas pela street art, a arte de rua ou a arte urbana, não é? Como eu havia dito, a street art ela não vai precisar nem de uma limitação de tempo, nem de espaço, nem de um movimento para que ela venha a acontecer. A arte de rua ela não precisa ser anunciada com o horário, né, com aquele local específico, porque ela vai acontecer em vários locais públicos, seja na praça, no centro da rua, seja numa calçada de um bairro, seja debaixo de uma árvore, aonde houver um público e um artista que queira expressar sua arte, ela vai estar acontecendo. Mas historicamente, como foi que a street art, a arte de rua, ela aconteceu? Essa arte, ela remota desde a Grécia e os romanos. Então, em muitos livros de arte pode até parecer que ela surge lá na década de 70, mas isso não é uma verdade, é uma inverdade. Historicamente já está comprovado que a arte urbana, a arte de rua, ela surge lá na Grécia e em Roma, quando eles já tinham artistas que se apresentavam nas ruas através do teatro, através da música, nos grandes centros daqueles locais, em Roma e na Grécia. Contudo, né, lá na década de 70, os Estados Unidos veio nomear essa modalidade de arte, né, com este nome em inglês, street art, e aqui no nosso país, a arte de rua ela vem surgir também justamente nessa época, findando os anos 60, inícios dos anos 70, só que não foi algo simples para os brasileiros, uma vez que estávamos passando por um momento histórico muito difícil, que foi a ditadura, não é? Imagine onde tantos artistas já eram alvo de crítica pela ditadura, onde eles não poderiam se expressar. Imagine uma arte de rua, onde ela tem como ponto central, não é, temas variados, mas todos esses temas eles se relacionavam diretamente a uma crítica, e essa crítica, por sua vez, ela vinha a ser uma crítica social, política e econômica. Então não é uma arte por si só, nua e crua, não é? É uma arte que ela expressa alguma indignação, alguma insatisfação da sociedade que ficava e fica à margem, não é, de todos os direitos que todo ser humano deveria possuir. Então a arte é sim uma forma de linguagem, e uma forma de linguagem belíssima, da qual a gente precisa conhecer um pouco mais, da qual a gente precisa valorizar. Então, pessoal, a street art ela chega aqui através da grafite, né? Hoje a gente sabe que temos vários grafiteiros pelo mundo inteiro, mundialmente conhecido, internacionalmente conhecido. Aqui no Brasil nós temos, a exemplo, dois irmãos, creio eu que sejam da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Eu não lembro nem recordo o nome, mas já fica aí uma possibilidade de pesquisa. Mas esses dois irmãos já fizeram grafitagem até em castelos na Europa. Teve manchetes do Fantástico, que tratou da arte desses irmãos, entre outros jornais que também divulgaram entre revistas e outras publicações. Então,
é uma arte hoje reconhecida e temos artistas que ganham muito e muito mesmo, não é? Qual é a importância da arte de rua? A arte de rua, ela tem essa importância justamente pelo acesso. O acesso, ele é extremo, porque não se precisa de um custo, não se precisa de uma instalação mais cara. Se aquele artista ele quer fazer arte circense na rua, no trânsito, basta que ele tenha uma tinta para pintar o nariz, algum objeto para fazer um malabares, e aí ele vai estar expressando sua arte. Se eu quero recitar um poema no metrô, tocar um sax, isso ali é arte de rua, e aí eu estou abrangendo inúmeras classes sociais, pessoas diferentes, de locais distintos, e aí a arte acontece e é onde ela tem o seu valor. Não é? Mas, como eu havia dito, são inúmeras modalidades. A exemplo, a gente poderia citar a grafite, que foi o destaque aqui no nosso país, né? Embora tenha esse preconceito e essa confusão da grafitagem, não é, com a pichação, que aí sim o pichar é que é um vandalismo, não tem nada a ver com arte. Quando a gente passa nas grandes cidades e vê aqueles muros ou viadutos, não é, com pichações, aquilo não expressa nenhuma mensagem. Aquilo ali é um crime, é passivo até de ser levado à justiça. Mas a grafitagem é uma arte. Aquela obra ali, ela vai trazer uma mensagem positiva, uma crítica relacionada à sociedade, à economia e à política local, não é? Ou até mundial. Um momento como estamos passando pelo Covid-19, né? Embora muitos não possam ir à rua para estar grafitando ou expressando artisticamente num espaço público, mas não tardaremos a ver essas manifestações impressas em vários espaços públicos através da grafitagem, das instalações, do teatro de rua, da arte circense na rua, da recitação de poemas, das músicas e por aí vai. Então aí a gente tem um material que eu estou enviando para vocês e traz um resumo sobre o que vem ser essa modalidade de arte, e eu espero que vocês possam fazer uma boa leitura, responder o material, como também, não é, se preencher de mais conhecimento. Isso é muito importante e é o nosso propósito na atividade de hoje. Né? Então vocês irão ver qual é o fundamento e a origem da grafitagem, do estêncil, dos poemas, dos autocolantes ou das colagens, como podemos dizer, os cartazes que são colocados em espaços públicos, as estátuas vivas que em grandes cidades, nos centros, a gente se depara, né? As apresentações de teatro, de música, de dança e as instalações que vêm ser justamente aqueles objetos ou instrumentos que são agregados a um espaço público que vai desconstruir aquela condição natural para estar transmitindo alguma mensagem. Então, essa é a nossa breve explicação acerca do material. Fiquem com Deus, se cuidem e até uma próxima, se Deus quiser.